E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós convidamos, como mensalmente aqui, picando o seu cartão, o psicólogo clínico, terapeuta sexual e de casais, que vai estar com a gente aqui falando hoje sobre relacionamento de aparências, o que fazer. Seja bem-vindo, Luiz Xavier. Novamente, vamos mais um pouco de idealismo para ajudar as pessoas. E vamos lá falar um pouquinho. Se Deus quiser. Pelo seu consultório ali, no dia a dia, existem muitos casais que vivem de aparências assim? É só fachada e no fundo, já não se dão bem há muito tempo? Casais que fazem cara de paisagem, né? É. César, é uma coisa muito curiosa e triste ao mesmo tempo. Não só no consultório, a gente avalia pelo consultório, são as pessoas que buscam ajuda, ou por si mesmo, porque foram indicados por casais amigos ou parentes. É. Mas o seu rol seu rol social, profissional, muitas vezes eu falo, não precisa ser psicólogo para perceber que muitos casais não estão de boa, só vivem de aparências. É muito comum a gente perceber isso. O consultório, a principal demanda ultimamente, nos últimos meses, vou dizer os últimos 2, 3 anos, a demanda maior está sendo por terapia de casal, além de família, por questão que, como diz o gaúcho, deu para ti, né? Chega, eu não quero mais ter razão. O casal vai junto, então, ou são atendidos individualmente? Geralmente quem faz o contato é ele ou ela, a esposa ou o marido. Aí eles me perguntam exatamente isso. Vão os dois juntos a primeira vez? Olha, fique à vontade. Se você quiser vir sozinho ou sozinho, trazer a queixa, entender a dinâmica, ou pode vir, se tiver disponibilidade, os dois, pode vir diretamente o casal junto. Quando vem os dois juntos, é muito melhor, porque a gente tem informação dos dois lados. Eles vão falar a mesma coisa, as mesmas coisas que falam no dia a dia, mas vai ser uma fala que eles vão se escutar o que estão falando e vão escutar o outro. E tem um negociador de conflito no meio, que no caso é o terapeuta. É isso que eu ia perguntar, você já chegou a apartar alguma briga, não? Graças a Deus, tenho 32 anos de consultório, teve um único caso. Tipo casos de família, que tinha um programa na televisão. Não chegou nesse nível. Esse ponto. Não, porque a forma que um único caso, vamos lá. Como eu conduzo não permite isso, não favorece isso. Tá. Só teve um único caso, ela era minha paciente, eu sugeri que ele viesse, depois de algumas sessões, ela topou, ele concordou, só que era um relacionamento extremamente abusivo. Então eu estava conversando, eu olhava para ele falava... Na parte dele ou dela? Na parte dele era abusiva. Aí comecei a conversar com ela, mudo o assunto, mudo a visão, e eu perguntava para ela, ele respondia, perguntava para ela, respondia. Aí eu falei, fiz o sinal... E perguntava, ele intrometia. Aí esquentou o clima, que ele achou que eu estava puxando o saco, né? Polarizando. Eu falei, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos terminar a sessão aqui agora, e na próxima sessão você vem. Não, ela não vem, não. Eu estou dizendo que ela vai decidir. Não, porque não sei o que eu falei. Olha, vocês resolvam, mas eu termino a sessão aqui. Bom, aí terminou. Na sessão seguinte... Clima pesado. Pesado. Então. Ele saiu correndo atrás dela, na rua, eu não sabia disso. Estava passando um ônibus... A motorista era uma mulher. Ela percebeu. Ela abriu a porta, colocou a minha paciente dentro e foi embora. E o carro dela ficou ali. Que situação. Ela me contou isso na sessão seguinte. Era um risco de feminicídio, então, ali. Provavelmente. Se não fosse de morte, mas de pancadaria. Então, uma agressão ia ter. Aí passaram na próxima sessão, ela me contou essa história. Foi o único caso, mas não chega a ser desse ponto, não. Porque eu pergunto sempre uma coisa muito interessante. É um diferencial que eu uso. Não sei como são os outros terapeutas. Quando um dos parceiros, um lado da parceira está falando, eu pergunto, o que você escutou do sentimento dela? Até eu me sinalizo aqui na barriga, né? A questão do sentimento. O que você escutou da fala dela ou da fala dele? Aí eu falei, não, se você começou, eu acho que você não tem a certeza. O que você escutou do sentimento, não do que a pessoa falou? Eu pergunto às vezes 3 vezes, César. Luiz, eu não estou entendendo, não consigo responder. Agora está sendo mais honesto. Ou mais honesta. E é muito interessante que isso mostra, é uma coisa tão boba, mas tão significativa, que mostra a dinâmica do casal. Eles não se escutam, não são íntimos. Então, não é só no consultório que acontece isso. Você convive com parentes, com amigos, em rodas sociais, você que entrevista muita gente, que você começa a perceber, de longe, alguma conversa ou outra, tem muita fachada, muito sofrimento. E é sobre isso que eu ia falar. Num caso desse, eles ainda continuavam, então, mantendo aquele relacionamento de aparências? Nesse caso que eu dei o exemplo, não se separaram. Mas quando as pessoas... Mas tem muitos que podem... Depois que começa a terapia, não. Tá. Ou eles se aliam 100%, ou vão se separar sabendo por que está se separando.
Uma coisa curiosa aqui que vale a pena comentar, César. Tem gente que fala assim, vamos me separar. Tá, você vai separar por quê? Porque ele fez isso, ela fez aquilo. Eu falo, não, esse não é o principal motivo. Se você se separa agora porque eu traiu ou porque não sei o que lá, você vai estar resolvendo a situação pontual. Se você não entender como você roda, como você funciona afetiva e emocionalmente, principalmente assim, você tende a repetir a história com o próximo parceiro ou parceira que você vai encontrar. Então, você precisa entender como você roda, a quantos você roda, para não repetir a história. E você vai saber por que você está se separando. Eu falo isso para os dois. Porque a separação é o último caso, é a última situação que você vai usar para resolver a situação do casal. Separação não é a solução para tudo. Tá, mas vamos falar das aparências, então, daquele que vive essa condição. Né? Você engole muito sapo, você engole muita emoção que não desce redondo. Quais seriam os motivos para continuar assim? O principal motivo é falta de diálogo ou diálogo inadequado. Você fala o que pensa, mas não fala o que sente. Tá. Então você vai engolindo sapo. Mas daí é conveniente ficar junto? Existe uma conveniência. Essa aparência, como nós. Vamos lá então. Quando você percebe que não está legal a relação e você sabe, puxa, não dá mais para continuar. Por que a gente não se separa? O que as pessoas vão falar? O que o meu rol social vai falar? O que meus pais, minha família vai dizer? Existe uma relação de conveniência financeira, inclusive, conveniência de status social, conveniência de ser chamado para... Os filhos, que é a pior coisa, a pior mentira do mundo. Não me separo por causa dos nossos filhos. Gente, não usem as crianças como moeda de troca. Eu não me separo porque eu não quero, me separo porque eu tenho medo, me separo... Então vamos ser mais honestos. Quais são os medos? Por que eu não me separo? Mas as crianças vão sofrer. Mentira! As crianças já estão sofrendo. Está sendo um desserviço desse casal continuarem juntos, sendo que eles não estão se entendendo. E digo mais, não precisa haver briga. As crianças precisam escutar ou saber de discussão, de briga, mas elas captam o clima afetivo do familiar, não tem um selinho, não tem um riso. Vão juntos para missa, para batizado, para festa, Natal, Ano Novo, todo mundo junto. Mas não tem aquela cola, não tem aquela coisa. E as crianças percebem. Tenho crianças... os casais falam, de 7, 8, 10 anos, pai, separa, mãe, separa, por que vocês ficam desse jeito? Nessa idade, é mais comum do que você imagina. Então, eles já estão percebendo, só que jogam, não têm coragem de se enfrentarem na relação. Eu não me enfrento com você, não é que eu vou te enfrentar. Eu não me enfrento, e vice-versa, na minha relação com você. Agora, quando chega nesse ponto aí, que até os filhos estão falando, é possível resgatar e a pessoa ainda ser feliz num casamento ou num relacionamento? Ser feliz no relacionamento pode ser, talvez, no teu caso, até de uma separação ou continuar junto, o que eu falei. Tá. Enquanto esse casal, em terapia a gente consegue lidar com isso. Tá, mas não sentar. É possível resgatar isso? É possível resgatar desde que você seja honesto e sincero daquilo que você está sentindo. Você vai colocar na minha cara o que eu te machuquei, como é que você sentiu e vice-versa. Só que aquela regra de ouro. Eu vou escutar sem defesa, e na hora de eu falar, vou falar sem julgamento, sem acusação. Se não tiver essa postura... Repita isso, essa frase é importante. Vou escutar... Eu vou te escutar sem defesa. Sem defesa. E na hora que eu tiver que me colocar, vou me colocar sem acusação, sem julgamento. Isso vale para os dois. Tá. Se não for feito dessa forma... Aí começa a haver um entendimento, né? E esse entendimento, como que se dá? Você desarma os dois. Você começa a perceber, começa a perceber em você mesmo como você funciona emocional e efetivamente. E eu começo a me perceber como eu funciono emocional e efetivamente. Eu não vou gastar meu tempo em me defender de você e vice-versa. Porque alguma coisa que você falar de mim, eu tiver que investir meu tempo para me justificar, me explicar e vice-versa, fica encapsulado toda a qualidade do relacionamento ruim que a gente vive. Então é preciso muita honestidade, muita sinceridade de coração, falar tudo aquilo que me magoou, aquilo que me prejudicou, mas sem acusar. E a outra parte, a mesma coisa. Aí existe a possibilidade da gente perceber se a gente vai congruir, nós vamos nos realinhar nessa relação para dar certo, ou a gente vai divergir para fazer carreira solo. E de boa, mas vamos entender por que nós vamos continuar junto com qualidade e por que a gente vai se separar. Você vai saber por quê. Porque eu vou me perceber no relacionamento. É aquela história que eu falei agora. Eu preciso me enfrentar na minha relação com você. E você precisa se enfrentar na minha relação comigo. Não é eu enfrentar você, você a mim. É igual a terapia. Quem vai na terapia semanalmente, o que a pessoa vai fazer?
Ela vai se enfrentar diante do terapeuta, não vai enfrentar o terapeuta. Por isso que muita gente vaza da terapia. Não é por causa do terapeuta ou da terapia. Porque a pessoa não está pronta para coisa boa. Ela quer, ela paga, ela vai no horário. Mas muitas vezes no processo, do processo terapêutico, ela começa a perceber que tem momentos que ela não aguenta enxergar a si mesma. Num relacionamento de casal, a mesma coisa. Ah, mas vou falar tudo aquilo que ela já sabe, tudo aquilo que já sabe, como eu te falei. É um escutar diferente, é a mesma fala, que começa a ser o óbvio, aquela mesmice, começa a ser ressignificado. Então dá, sim, para a gente perceber, resgatar um amor que às vezes estava encapsulado, que a gente não percebia, ou perceber que, olha, realmente deu o que ter dado até agora, de boa. Seria um projeto conjugal, então. Conjugal. É uma dinâmica a 3 ali na sessão. Não existe parceria. Não existe eu puxar um lado ou puxar um outro. Mas é sempre colocar um espelho. Olha como você está funcionando. O que você faz com isso? O que você sente em relação a isso? Para os dois. Então, é legal, César, porque não tem certo e errado numa sessão, numa terapia de casal. Não tem certo ou errado. E aí a pessoa coloca o quê? As mágoas, os ressentimentos, as tristezas, as ofensas. Tudo que foi joga encapsulado. ali na mesa. Joga ali na mesa, mas não vou dizer que foi você que fez isso para mim. Não foi você que causou essa emoção em mim. Sabe por quê? Que nessa relação de casal, nesse espelho, ambos começam a perceber que tem uma história de vida cristalizada que traz do berço. Eu sempre dei palestra durante 17 anos em curso de noivos. E uma das coisas que eu falava, né, brincando, curso mas de sério, noivos em igreja? Durante 17 anos. Curso de noivos que o pessoal vai se casar, né? Sim. Então eu falei, estava aquele momento, pega a noiva no colo, aquela coisa toda, enfim, sós. Gente, isso nunca vai acontecer. Nunca vocês vão estar sós. Por quê? Quando você se casa, ou mora junto, você leva junto cachorro, periquito, papagaio, vô e vó, literalmente às vezes. E muitas vezes não, vai toda uma história de criação que você leva junto. Então você está casando com a família que está aqui dentro. E aí você está levando a sua cultura, e aí ele trazendo a outra cultura. É aí que entra os choques, né? Se eu não gastar tempo para namorar... Ninguém é igual a ninguém, família não é igual a outra, cada família tem a sua cultura, cada pessoa tem a sua cultura, né? Se eu não perceber, não gastar o tempo do namoro... Identificando tudo isso... Num relacionamento de namoro, não é porque nós temos valores comuns, temos tesão legal, acho a beleza, a estética... projetos políticos, ideais de time de futebol, tudo igual, que significa que nós vamos dar certo. Isso é a particularidade de cada um que te leva junto para essa relação. Isso muitas vezes só é percebido depois que a gente vai debaixo do mesmo teto. E aí machuca muito. E tudo isso tem que ser tratado com bom humor. O bom humor, isso seria ideal, a semana retrasada... Isso seria ideal. Se todo mundo resgatasse o próprio bom humor, qualquer qualidade de relacionamento, de amizade, de parente, de social, de trabalho, e no casal, o bom humor como um todo. Mas as pessoas estão muito pesarosas, parece que só dão conta de responsabilidades. O adulto de hoje não ri. Quando muito sorri. Ah, mas eu dou gargalhada, mas quando está calibrado, né? Não é aquele riso da criança que é espontâneo. O adulto de hoje... Parece que está pesado viver. Isso reflete nos relacionamentos. E será que ainda tem resquícios do Covid ainda nos relacionamentos, no ser humano? Eu percebo que o ser humano, em muitos casos, piorou, viu? Sim. Está mais agressivo. Por quê? Essa história desse Big Brother forçado que foi com o Covid, que foi... A questão da pandemia. Né? A convivência forçada, quem estudava fora, quem trabalhava fora, teve que conviver. Crianças que perderam 2, 3 anos da sua vida, né? Na sua adolescência, que podiam estar se desenvolvendo de alguma forma. Né? E foram obrigados a conviver com personalidades que achavam que se conheciam mesmo dentro do rol familiar. É onde, principalmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, cidade principalmente, que houve os maiores números de casos, aumento de feminicídio. Por quê? Havia não se conheciam, não havia respeito à individualidade do casal. Eu posso fazer o que eu quero, mantendo a fidelidade. E houve muita briga por causa disso. Foram obrigados a conviver e achavam que se conheciam. Não se conheciam. Quem vai colocar o lixo na rua hoje? Eu não vou, não estou aqui para isso. Quem vai lavar a louça? Quem vai fazer a lição de casa com as crianças? Parece que não estavam acostumados a isso. Isso emergiu de uma forma tão frequente e tão intensa que ambos, ou a família como um todo, não estava preparado. No caso do machismo, houve aumento do feminicídio, mas houve muitos maus tratos com idosos que moravam juntos, com crianças que moravam juntos, e entre marido e mulher. Não, a gente acha que está preparado para conviver. Não está.
E na relação de casal, na terapia de casal, isso é mostrado não só o casal, mas toda uma dinâmica familiar que a gente carrega no dia a dia. Então, Luiz, vamos deixar aí para os casais que têm um relacionamento de fachada ou de aparências. Deixa o seu recadinho final. Gente, pai de comer mortadela e arrotar peru, vão buscar ajuda profissional, que vocês vão ver por que a gente veio buscar ajuda antes. Esse é o recado que eu dou no popular. Não, por que, César? Todo mundo já está lendo vocês. Todo mundo o quê? Todo mundo já está lendo essa fachada que vocês estão vivendo. Já está percebendo. Todo mundo está lendo, todo mundo sabe o que está acontecendo, ninguém fala nada. Mas por trás falam de vocês, e falam mesmo. Entendi. Todo mundo já leu essa fachada que vocês estão vivendo? Então procura Luiz Xavier, deixa os contatos, Luiz, para quê? De repente... Pode ajudar, né? O meu celular é melhor, meu WhatsApp é 997470174. Ótimo. Forte abraço, obrigado mais uma vez. Até o mês que vem, se Deus quiser. E até o mês que vem, se Deus quiser, Valeu. para o próximo tema. Yes. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.